Olá, seja bem-vindo à cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia 2023 pelo Cardio Papers. Aqui a gente lhe ajuda a se atualizar em cardiologia, mesmo com sua vida corrida, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista e editor-chefe do Cardio Papers e hoje estou em ótima companhia aqui. Dr. Fábio Mastrocola, nosso colaborador de longa data, está aqui para discutir o que é que rolou de mais importante no primeiro dia do ESC. Fala, Mastrocoleta, seja bem-vindo. É um grande prazer participar dessa cobertura do ESC, é um congresso excelente, com grandes novidades. Maior congresso do mundo, né, Mastrocoleta? Temos já no primeiro dia trabalhos aí que vão mudar a prática clínica, com certeza, trabalhos importantes. Boa. E a gente está aqui para discutir e selecionar o principal para vocês de uma forma bem prática. Exatamente. Mas, Chocoleta, foi muito, como sempre, né? Muito artigo publicado, né? Apresentado e publicado simultaneamente nesse primeiro dia. A gente teve 5 diretrizes também que saíram ali, né? Simultaneamente, síndrome coronariana aguda, insuficiência cardíaca, entre outras. E, obviamente, que a gente não vai fazer aqui uma mega revisão de 5 horas, porque senão ninguém vai ver o conteúdo todo, a gente vai direto ao ponto. A gente selecionou aqui, mas, Chocoleta, 2 trabalhos muito importantes, né? Um que certamente tem potencial de alterar a prática clínica e uma diretriz para a gente começar a discutir. Lembrando que o congresso são 4 dias de duração, hoje é o primeiro, então a gente vai estar aqui todos os dias, sempre resumindo para o pessoal o que aconteceu de mais importante. Mas, Chocoleta, se a gente tivesse que escolher uma coisa do primeiro dia para começar a discutir, um trabalho de alto impacto, qual você escolheria ali para a gente começar por ele? Acho que sem dúvida é um trabalho que vai mudar a prática clínica, que é muito comum no dia a dia, né? A gente pegar paciente com obesidade e insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Perfeito. Algo muito comum no consultório do cardiologista, do endocrinologista. Então, acho que o trabalho que vai mudar aí a prática clínica é o STEP HFpEF. Né? Então, acho que é um trabalho interessante para a gente começar a discutir. Com certeza. Vou contextualizar aqui, certo, mas Chocoleta? Depois eu quero saber o que é que mostrou o estudo. Então, vê, IC, todo dia a gente está vendo, né? Metade dos casos de IC, fração de ejeção reduzida, metade, fração de ejeção preservada. Beleza. Qual o problema? A gente tem meio mundo de intervenção que diminui desfecho, melhora sintoma em IC com fração de ejeção reduzida. Mas quando a gente vai para IC com fração de ejeção preservada, estamos na roça, né? A gente tem ali poucas alternativas, gliflozina recentemente, né? Resultados positivos e tal. Em paralelo, 80% dos pacientes com IC com fração de ejeção preservada, mais ou menos, estão acima do peso. Beleza. E aí começou a surgir aquele questionamento. Essa obesidade, ela está ali como uma comorbidade, só entrou de gaiato na história, ou ela poderia ter um mecanismo causal, né, gerando a insuficiência cardíaca. E por que poderia acontecer isso? Meu mestrado, meu doutorado foi em obesidade, né? Isso aqui eu sei bem. Quando a gente vai ali para os trabalhos, principalmente de eco em paciente obeso, quando você compara o eco do paciente obeso com o eco do paciente, né, com peso normal, você tem aumento de volume circulante, aumento de débito cardíaco, aumento de espessura de paredes. Quando você vai para a parte laboratorial, a ativação de sistema renina, angiotensina, aldosterona, um bocado de coisa, um bocado de alteração. Então, assim, faz sentido a gente pensar que talvez a obesidade seja uma das causas da IC de fração de ejeção preservada e não só, né, uma comorbidade que está ali meio, né, passando de flosor. Beleza. O que é que aconteceu, então? Pensando nessa possibilidade, que talvez a obesidade seja uma causa, né, um fator causal ali da IC-FEP, começaram a avaliar alguns estudos e viram que, por exemplo, em estudo que o pessoal perdia mais ou menos 7% de peso, né, com intervenção mesmo, dieta, exercício e tal, houve melhora dos sintomas de insuficiência cardíaca. Quando mede ali pelos scores, a gente vai comentar daqui a pouco um desses scores, certo? Aí, o que acontecia? Até recentemente, a gente não tinha medicação muito potente para perder peso, né? A gente sabe bem. Inclusive, a gente tinha medicação que não era tão potente e ainda aumentava o risco cardiovascular, no caso da sibutramina e tal. Mas, e aí, obviamente, eu não iria usar num paciente com IC, né? Esse piora o risco cardiovascular, complicou. Chegaram os agonistas receptores de LP1, liraglutide, semaglutide, entre outros, e se mostraram medicações muito eficazes em reduzir o peso do paciente. Será, então, que se eu coloco uma medicação que consegue diminuir 10, 15, 20% do peso do paciente, ele tendo IC, será que eu consigo melhorar o meio de campo? Será que esse paciente consegue melhorar de sintoma e etc? Né? Basicamente foi esse o racional do trial STEP HFpEF, certo? Aí, antes de você dizer aqui os resultados para a gente, critérios de inclusão por cima, né? Pacientes obesos, né? IMC maior ou igual a 30, com IC-FEP sintomática, né? NIRA 2 a 4, fração de ejeção maior ou igual a 45%. Tinha alguns outros critérios, mas vamos simplificar para esse. Um grupo ia para placebo, o outro grupo ia para semaglutida, podendo chegar até 2,4 miligramas. Eduardo, eles colocavam de cara 2,4? Não, porque senão podia ter muito efeito colateral, né? Ia subindo de pouquinho em pouquinho
para ficar mais tolerável. E aí, o que é que eles mediram? O endpoint primário foi um composto ali de perda de peso, e esse daí já era esperado que ia cair, lógico, né? É o que a medicação faz. Mas também tinha os sintomas medidos pelo KCCQ, né? Que é o câncer, o score de câncer lá que o pessoal usa para medir sintomas de C, né? Que vai de 0 a 100, e quanto mais alto ali o score, mais tranquilo o paciente está e vice-versa. Diz aí, Mastro Coleta, tendo randomizado 529 pacientes, o que é que o estudo mostrou de resultado? Interessante desse estudo a gente falar que não é qualquer paciente obeso. Esses pacientes aí tinham um MC de 37, MC médio. Perfeito. Uma fração de injeção de 57. Então, apesar de ser acima de 45, a gente tem poucos pacientes realmente com fração levemente reduzida. E o que a gente viu Perfeito. no estudo? A gente viu a perda de peso como esperado, uma perda de peso de 13% no grupo da semaglutida, 10% de diferença em relação ao placebo. Perfeito. Ou seja, uma perda de peso muito exuberante que já era esperado, então aí não tem muita graça nisso. Certo. Aí a gente fala... Profecia autorrealizável, essa daí, né? Autorrealizável, Beleza. né? E a gente, normalmente, nos trabalhos de C, a gente avalia internação e morte cardiovascular ou mortalidade total. E nesse trabalho teve uma coisa diferente. Avaliar qualidade de vida, não só qualidade de vida, melhora de sintomas, interação social, isso é visto como, né? Tem um score clássico na cardiologia, que é o score de Kansas, tá? Esse foi utilizado no estudo, quanto maior a pontuação, melhor está o paciente, quanto Perfeito. menor a pontuação, pior, e esse estudo teve uma melhora importante no score de Kansas. Perfeito. Os pacientes melhoraram em relação ao placebo quase 8 pontos. Isso é muito superior a outros estudos, tá? Que a gente via com ISGLT2, sacubitril valsartano, uma melhora de no máximo 3 pontos. Então mostra que realmente é relevante. Certo. E a gente sabe que qualidade de vida e sintomas é importante. Muitas vezes a gente pensa nos desfechos, mas é importantíssimo. E quando pergunta para os pacientes, você prefere... o que te incomoda mais, né? Muitas vezes eles falam que é o sintoma. Não adianta eu viver mais, mas viver mal. Perfeito. Então, os Perfeito. sintomas são importantes. Esse estudo mostrou essa redução de sintoma. Perfeito, Mastro Coleta. Então, endpoint primário foi isso, diminuiu o peso, esperado, melhorou os sintomas, né? Numa proporção bem razoável. Mas aí tem um ponto interessante. Vê só. Se a gente fosse, imagina um paciente que está pesando 100 quilos, com insuficiência cardíaca, cansa na hora que vai subir uma escada, etc. Ok. Só o fato de você ter tirado 10 quilos do peso dele, porque ele perdeu, né, como a gente viu aqui, só isso já poderia melhorar sintoma, concorda? Concordo. Né? Então, será que a melhora do sintoma foi só por causa da perda de peso, e qualquer perda de peso que eu conseguir com dieta, com bariátrica, qualquer coisa, vai se adequar a isso? Ou será que teve alguma coisa a mais, algum efeito pleotrópico aí do GLP-1, coisas do tipo? E aí eles exploraram um pouco isso justamente nos endpoints secundários, né? Comenta aí alguns dos endpoints secundários que o pessoal avaliou. Isso é interessantíssimo. A pessoa está cansando menos porque o carro está menos pesado ou teve um efeito outro, né? Exato. Tudo indica que é muito além disso. É claro que a perda de peso em si contribui, não há a menor dúvida, mas quanto é da perda de peso e quanto é de outros efeitos, a gente não sabe exatamente, mas tem indícios que falam que é além da perda de peso. Por exemplo? Tá? Por exemplo, uma melhora da inflamação, uma queda da PCR. A gente sabe que a gordura visceral, gordura epicárdica podem ter fatores que contribuem com a insuficiência cardíaca. Perfeito. Ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tá? E a gente tem uma outra coisa também interessante, foi a queda do NT pro-BNP com a perda de peso. Perfeito. 16%, né? 16%. A gente sabe que nos obesos, os obesos tendem a ter o BNP menor. Por que isso? Porque eles têm menor produção e maior degradação. Isso. Então, com a perda de peso, a gente esperaria, se fosse só pela perda de peso, que o BNP ficasse igual ou até aumentasse. Perfeito. E o BNP caiu. Então, tem vários indícios que mostram que vai além da perda de peso, que tem os efeitos adicionais aí, e que esse estudo mostrou de uma maneira interessante, tá? Falando que a obesidade provavelmente tem um fator causal na IC. Então, é um estudo de prova de conceito aí que traz algumas novidades interessantes. Bem interessante. E assim, ele não foi, né, Mastro Coleta, ele não tinha um tamanho, né, o N, para mostrar a diferença de morte, internação. Realmente, morte não teve diferença, mas internação tem até aqui um sinal interessante, né, porque no grupo da SEMA a gente teve uma internação por IC no período de 1 ano, né, que foi a duração do estudo, e a gente teve 12 internações no grupo placebo, né, então é uma diferença bem razoável, né, que sugere, longe de confirmar qualquer coisa, mas sugere realmente um benefício, inclusive em
em hospitalização, né? Do lado, teve alguma coisa ruim, né? Teve um pouquinho mais de paciente que parou a medicação, né? A SEMA em relação ao placebo por causa de efeitos gastrointestinais. A gente sabe que pode dar isso, né? Empachamento, coisas do tipo e tal, mas nada muito preocupante. Pontos para a gente discutir aqui, Machocolita. Vários pontos para a gente discutir aqui sobre esse estudo. Primeiro, a gente acostumou muito em cardiologia, principalmente em seco fracionalização reduzida, dizer, o que importa é a redução de mortalidade, né? A gente acostumou demais. Quando a gente vai para ICFEP, os trabalhos que a gente teve, né, Emperor Preserved, Deliver, etc., não mostraram diminuição de mortalidade, mas diminuição, por exemplo, de hospitalização e coisas do tipo, né, que é um desfecho também bastante relevante. Mas, é isso. Podemos ficar contentes com melhora de sintomas, né? E aí, eu acho que ele até fala isso na discussão do artigo, né, que o que você falou, né? A gente pensa muito em morte e tem que pensar, mas o fato é que o paciente vai encontrar a morte uma única vez na vida, né? Sêneca já dizia isso, né? Enquanto que os sintomas estão ali todos os dias, durante meses, anos, incomodando o paciente, né? Então, se ele consegue ter uma qualidade de vida melhor no dia a dia, show, né? Então, me parece um achado bem relevante para a prática clínica ali do paciente. Segunda coisa foi isso que você disse, que me surpreendeu também aqui na discussão, que ele fala, né, com ISGLT2 e outras medicações, a variação do câncer score é muito pequeno, né, 1,5 ponto, 2, 2,5, e aqui a gente teve quase 8 pontos de diferença, né, então a magnitude de efeito bem relevante também, concorda? Concordo. Perfeito. Aí uma pergunta agora, que a gente tem que começar a pensar, a gente já publicou algumas coisas aí no site sobre paradoxo da obesidade. Diz aí pro pessoal o que é que seria, considerando que exista, o que é que seria o paradoxo da obesidade? O paradoxo da obesidade foi evidenciado que pacientes com peso maior tinham menor desfecho, tinham menor mortalidade em relação a IC, tá? Então morreriam menos e a obesidade seria um fator protetor. Certo. Tá? Então, mas aí a gente vê que tem vários fatores confundidores, né? Aquele paciente que tem um quadro mais grave, tá com caquexia cardíaca, né? Tem câncer, tem outras alterações, ele pode ter o peso mais baixo. Então você tem vários fatores confundidores. E por uma coisa muito ruim, né? Porque aí ele já tá no fim de linha. Às vezes ele já tá no fim de linha, né? da IC, também aquele peso. Então a obesidade, esse paradoxo da obesidade tá caindo por terra. Esse trial, eu acho que é um trial que fala contra esse paradoxo. Muito importante. Tá. Eu acho que a gente deve ter pelo menos uns 4 posts do paradoxo da obesidade no Cardio Papers, Machocolita. E um dos últimos era isso, né? É um artigo do Jack, se eu não me engano, super bem organizado, que ele mostra que parece ser uma falácia realmente, o paradoxo da obesidade. E aqui tá uma belíssima prova, né? Você diminuir o peso e você claramente diminui sintoma, né? Melhora a qualidade de vida do paciente, assim por diante. Eu acho que esse aqui talvez seja um dos últimos pregos do caixão aí pra gente matar essa história de paradoxo da obesidade. Só um instantinho, Machocolito, o pessoal me lembrou aqui agora, enquanto a gente continua. A gente vai colocar na tela aqui agora, porque quem está acompanhando aqui a cobertura do Congresso Europeu e não quer perder nenhuma novidade, se liga, a gente está colocando aqui na tela o QR Code da comunidade Cardio Papers, onde você pode entrar para médicos e você pode discutir seus casos lá, suas dúvidas do dia a dia de consultório, com os nossos tutores. Tudo que está saindo de novidade aqui do Congresso Europeu, a gente está colocando lá na comunidade, não perde, totalmente gratuito, está aí o QR Code para não esquecer. Mas, Chocolate, obrigado por avisar, pessoal. Então, podemos considerar aí um dos últimos pregos do caixão, né, Machocoleta, do paradoxo da obesidade. Em relação a essa questão do benefício, Machocola, vê, não parece ser só diminuição de peso, né? A gente falou aqui, teve diminuição de PCR, teve diminuição de BNP, parece ter benefícios, entre aspas, pleotrópicos, né? Além da mera perda de peso. A dose que a gente usou aqui nesse trabalho foi uma dose alta, né, de semaglutida, 2,4 miligramas, né, a apresentação que deve estar chegando aí no Brasil em breve e tal, mas dose importa também, né, porque a gente sabe que normalmente existe uma curva ali, dose e resposta em relação a isso, então, aparentemente, a dose importa e doses maiores tendem a causar perdas de peso maiores e ter maiores benefícios também para o paciente. Uma das críticas que eu ouvi o pessoal falando foi o seguinte, quando a gente ia ver esses pacientes, eles usavam muito pouca gliflozina. 3% dos pacientes usavam gliflozina só. E a gliflozina agora já é, né, um pilar ali do tratamento da ICFEP sintomática. Primeiro, faz sentido? Faz, né? Porque não tinham saído os trials ainda, né? De gliflozina enquanto esse estava rolando, né? A gente tem sempre que lembrar que esses trials vão rolando em paralelo, né? Então, quando você desenha anos atrás, você nem sabia o que ia dar, o delivery, as coisas todas, né? Mas isso invalidaria alguma coisa, o fato do pessoal usar muito pouco gliflozina e tal? Qual a tua opinião sobre isso?
Eu acho que não, acho que de maneira alguma, né? A gente sabe que as vias são diferentes, provavelmente são efeitos adicionais, né? O efeito foi muito importante Uhum, aqui, independente dos pacientes, só 3% estarem usando, como você já bem comentou aí, na época não tinha tanta evidência na uhum. ECFEP, e hoje a gente tem, mas acho que não invalida, né? Também não acho Então, que não. Eu acho que talvez, né, Machucola, vá, assim como aconteceu no diabetes, em que hoje em dia a gente usa muitas duas medicações associadas, porque são mecanismos de ação diferentes, né? Até os benefícios, né? A gliflozina a gente sabe que é mais redução de C, enquanto que GLP-1 é mais diminuição de evento aterosclerótico e por aí vai. Talvez, né, até você usando ali na IC as duas medicações no futuro com mecanismos diferentes também. Uma mais perda de peso, outra, né, mais a parte de congestão e assim por diante. Também não acho que é nada tão relevante, não. E último ponto, Machocoleta. 10 dias, 2 semanas atrás, a gente teve o press release ali, né, que um trabalho muito importante de LP1 teve resultado positivo, deve ser apresentado no American Heart no final do ano, que vai ser o Trial Select, também avaliou o uso de GLP-1 em pacientes que já têm doença cardiovascular estabelecida e obesidade, e houve diminuição de 20% de desfecho cardiovascular. Bem importante, né? Então, será que uma das grandes novidades do ano aí da cardiologia seria finalmente medicações que combatem a obesidade, mostrando diminuição de risco cardiovascular, né? Essa seria uma mudança de paradigma bem importante. Acha que muda, então, conduta aí na prática da gente? acho que muda sim, esse trial aí, o Select, com certeza, aí, ou muito provavelmente vai ser o trial do ano mesmo, mostrando redução de desfecho, né? Na Uhum. próxima cobertura, acho que ele vai ser bem comentado, né? A gente só esqueceu de comentar também que, além disso, teve uma melhora importante na capacidade funcional, né? No teste de Perfeito, caminhada. perfeito, Os pacientes ganharam 20 metros no teste de caminhada, a gente acha que é pouco, mas comparado a outros estudos, isso foi bastante, perfeito. tá? E equivalente até trabalhos voltados para treinamento aeróbico, Uhum. tá? Esse também tem algo interessante nesse trial que foi feito em mulheres, né? A gente sabe que esse EFEP é mais comum em mulheres Isso, idosas, né? Uma média de idade de 69 anos, então é o dia a dia do consultório. total. Esse trial vai mudar a nossa prática clínica e antes a gente tratava a obesidade com a questão estética, mas a gente sabe que a obesidade realmente é uma doença. Não há Sem dúvida, discussão sobre isso, né? sem Então a dúvida. gente tem que buscar sim, e a obesidade parece ser cada vez mais a causa de várias, ou pelo menos contribuir com várias doenças cardiovasculares. Então sim, eu acho que esse trial é um trial que muda a nossa prática clínica, tá? Game changer, né? Ou como eles falam, e Uhum. veio para ficar mostrando a segurança. Outra coisa interessante de comentar é que os efeitos adversos foram mais comuns no grupo placebo, Sim, tá? O sim, de dobro, né? forma geral, né? 26% de forma Uhum. geral. Só efeitos gastrointestinais que foram mais no grupo semaglutida. Então, acho que assim é um trial que muda a nossa prática clínica. É uma coisa muito comum no dia a dia, não é algo Uhum. raro. Então, acho que sim, a gente pode aí E começar a utilizar de uma forma mais liberal. Claro que tem ainda um pouco de limitação em relação ao custo. quando a gente pensa, né, Machocoleta, só fechando agora, né, em obesidade, é muito comum a gente ver, primeiro, né, muitos médicos ainda veem o paciente obeso, né, de forma meio caricata às vezes, né, tá acima do peso porque quer aquele tipo de coisa, né, negligenciando uma doença que é super multifatorial e difícil de tratar, a primeira coisa. Segunda coisa, muitas vezes o paciente, até médicos, profissionais de saúde, ainda pensam muito no aspecto estético, né? Ah, não, a obesidade realmente não é tão bom, porque né, pode dar artrose, etc, etc, mas o problema é estético. E cada vez mais a gente vê a obesidade como um fator de risco muito importante para câncer, obesidade como um fator de risco muito importante para doença cardiovascular, e está aqui, né, um dos trabalhos que sugere que talvez seja até um ponto inicial ali da EIC, com fração de ejeção preservada, que é uma doença que é muito sintomática. Então, cada vez mais, não só o endocrinologista, mas o médico generalista, cardiologista, clínico geral, tem que estar habituado em diagnosticar, mas principalmente tratar de forma adequada o paciente obeso. Né? Eu acho que essa é uma mensagem crucial. Do mesmo jeito que 2, 3, 4 anos atrás a gente achava que ISGLT2 era basicamente para o endocrinologista, aquela coisa toda, e todo mundo foi se acostumando a prescrever ISGLT2 com os trabalhos de C, né, que foram surgindo, da PAGEF e assim por diante. E hoje em dia o cardiologista está muito acostumado a prescrever SGLT2. Me parece que vai acontecer a mesma coisa também com o GLP-1, porque não tem como. Se a medicação diminui risco cardiovascular, o cardiologista tem que saber prescrever. Simplesmente é assim, né? Resumo da ópera parece ser bem esse. Mas, Chocoleta, vamos para o segundo trial agora, que foi o NOAA
AFNet6. Aqui é o seguinte, a gente sabe por um bocado de estudo que na hora que eu trato pacientes com fibrilação atrial e que tem um risco cardioembólico maior, geralmente a gente mede pelo Chades-Vasque, a gente consegue com isso diminuir risco de AVC, eventos embólicos. Normalmente a gente vai detectar esses pacientes ou porque eles já tiveram AVC, e aí é o pior cenário, né, porque o leite já foi derramado, ou porque o paciente passou na consulta de rotina, eu peguei um pulso irregular, não, faz um eletro aí, e aí eu termino achando FA, certo? Contudo, para cada paciente desse que chegou no meu consultório com pulso irregular, eu achei o eletro 12 derivações com FA, deve ter trocentos que estão fazendo FA em casa ali, vez ou outra, e que ninguém vê, certo? Aí fica a pergunta, se eu detectasse essas FAs subclínicas, silenciosas aí do dia a dia, e anticoagulasse elas, será que eu conseguiria diminuir e prevenir AVC? Né? AVC é uma causa de maior mortalidade muito importante na população. Então foi isso que esse trial tentou fazer, certo? O que é que ele fez? Ele pegou pacientes idosos que tinham marca-passo, CDI, algum dispositivo implantado, né, cardíaco, e esses dispositivos a gente sabe que eles são meio que um holter infinito aí, né, que você consegue acompanhar o ritmo do paciente. Eles viram, então, os pacientes que faziam arritmia atrial maior do que 6 minutos, né? Tinha um critério lá acima de 170 batimentos por minuto, por mais de 6 minutos, né? A maioria FA. Entrava se tivesse Chades-Vasque alto. Então, eu estou ali, paciente, assintomático, idoso, com arritmia atrial detectada pelo dispositivo implantável e que tem um Chades-Vasque alto. Era essa a população. Dividia, um grupo ficava no placebo, basicamente, e outro grupo usava edoxabana, um anticoagulante oral direto. E o objetivo era, o endpoint primário era tempo para primeiro evento, AVC, evento embólico ou morte cardiovascular. O que o pessoal pensou, vou anticoagular, vai diminuir desfecho. Certo? Era essa a hipótese. E, dando o spoiler, o estudo foi até terminado antes da hora. Por quê? Diz aí o motivo. Porque o estudo foi negativo. Não sei se infelizmente ou felizmente. Acho que é mais felizmente, eu diria, né? É um contexto que a gente tinha muita dúvida na prática clínica. Esse estudo, apesar de não ser totalmente definidor por alguns aspectos, é um estudo que fala contra a gente anticoagular esses pacientes, tá, com um FA subclínica, né, que o paciente não tem sintomas relevantes, Isso. não tem o eletro registrado, e olha que são pacientes de mais alto risco aqui, né, como você falou, acima de 65 anos. Chades-Vasque média era de 4, né, Chades-Vasque médio de 4, com razoável. várias comorbidades, tá, então é um grupo que a gente esperaria, sim, que tivesse um maior número de desfechos. E o que a gente viu é que não teve redução de desfecho embólico. Certo. Né? 3.2 num grupo, 4 no outro, sem diferença. Sem diferença, e se fosse continuar o estudo, né? Apesar de não ter atingido os desfechos programados, né? Se for continuar, provavelmente não ia dar em nada, então foi interrompido por futilidade e também em questão de segurança. Perfeito. Por que segurança? Porque teve aumento de sangramento maior, né? Então, como esperado, mas teve um aumento relevante de sangramento maior no grupo que usou a edoxabana, 1% no grupo placebo, 2.1 no grupo edoxabana, né? Esperado, subir alguma coisinha de sangramento, né? Normal, né? É uma medicação que é anticoagulante, né? Nada do outro mundo, mas que aumenta. E acho que é interessante também no grupo placebo, né? Mais 50% dos pacientes usavam AS. Isso, porque podia ter um infarto prévio, alguma coisa do tipo, né? Enfim. Não, beleza. Então, resumindo, não diminuiu desfecho isquêmico embólico e aumentou um pouquinho o sangramento. Ok. Quando a gente vai para a discussão lá, os pesquisadores falaram, olha, primeira coisa, a gente teve menos AVC do que a gente esperava. Comparando com outros trials, tá? Considerando que o Chades-Vasque médio dos pacientes era 4, a gente esperava mais do que isso, mas enfim, foi a realidade. Né? Isso aí, obviamente, se tivesse tido muito mais AVC, né, no grupo que ficou no placebo, podia ser que tivesse mostrado alguma diferença, mas a realidade foi essa. Um ponto relevante que a gente provoca muita gente fala, né, FA diagnosticada, FA tratada, não importa se for um FA de 10 minutos ou se for um FA de um mês, eu vou anticoagular do mesmo jeito, né? E o que esse estudo mostra é que não é tão simples assim, né? A gente já sabia que paciente que tem, por exemplo, FA persistente ou permanente tende a embolizar mais do que o paciente que tem FA paroxística, já é sabido isso. E aqui meio que se confirma essa ideia, né? Se o paciente teve ali 2 horinhas de FA perdida ali no meio do mundo, né? É diferente do cara que chega em FA para você no consultório, né? Então acho que essa é uma coisa que a gente aprende aqui da vida, né? A outra coisa relevante é o seguinte, Machocola. Tudo bem, aqui era paciente com marca-passo, com CDI, com Resync, paciente que a gente vê no dia a dia, mas também não é aquele paciente que chega 10 para você todos os dias no consultório, né? Falar a verdade.
Mas tem um paciente que talvez lembre alguma coisa dessa, que essa aqui você pode ver vários por semana, vários, que são os pacientes que usam os wearables, você está usando um aí agora, que são os smartwatches da vida, cada vez mais populares e que medem, né, conseguem ver uma derivação e detectar episódios de ritmo irregular, inclusive salvando ali o ritmo para você mandar para o médico depois, né? E aí fica a dúvida, para piorar, esses dispositivos muitas vezes são usados com pessoas jovens, né? Vou considerar a gente aqui na casa dos 40 jovens ainda. Pessoas jovens, tal, onde o risco de ter, né, um FA com fatores de risco é bem menor do que numa população idosa. E a gente muitas vezes fica se deparando com esses pacientes na prática clínica e fala, o que é que eu vou fazer com esse paciente que descobriu um FA aqui que durou 10 minutos e, né, foi um incidentaloma ali do relógio, né? Esse estudo permite a gente bater martelo em relação a isso, permite a gente pensar em alguma coisa, diz aí, em relação a esses achados de FA por wearables. Eu acho que bater o martelo completamente não, né? Tem um estudo que vai avaliar isso, um estudo com muitos pacientes. Mais de 180 mil pacientes. Que né? vai provavelmente esclarecer essa questão, mas vai tornar altamente improvável tá, ter algum benefício de tratar esses pacientes mais jovens, sem grandes comorbidades, muitas vezes atletas que fazem exercício e que tem uma FA identificada de uma maneira ocasional, oligossintomática ou assintomática. Tá? Na maioria das vezes, o próprio aplicativo aqui, por inteligência artificial, pode identificar que a pessoa está em FA. Então, o que esse estudo disse pra gente, né? A gente já sabia que FAs de curta duração, menor que 6 minutos, não tinha tanto benefício, e essas acima de 6 minutos, né, com frequência de 170, como foi nesse estudo, era um campo ainda em dúvida, né? E agora tudo indica que... Mais uma peça do quebra-cabeça, deixa quieto, né? Less is more, né? Exatamente. Primeiro não faça mal. Um critério né? bem claro, né? Também outros contextos, né? Como a embolia de origem indeterminada. Sim, sim. Que tentou se mostrar que a anticoagulação seria benéfica, também não conseguiu mostrar redução de desfecho, né? E a gente sabe que tem o risco. Tá? Perfeito. Acho que o final da história é essa, né, Mascola? O pessoal de medicina baseada em evidência discute muito isso. Até que ponto vale você fazer screening de coisas, cutucar o que está quieto, né? Simplesmente você detectar anormalidades não quer dizer que vai trazer benefício para o paciente. Muitas vezes você não traz benefício, como foi o caso aqui, e pode trazer malefício das intervenções que você começa a deflagrar, né? Então, sempre bom a gente refletir isso. E como nem sempre o que faz sentido na lógica, na hora que você bota na prática, vai se confirmar, né? Beleza, lembrando que tanto o STEP quanto o NOAA, a gente fez resumo escrito de ambos os trials e eles vão estar disponíveis, vou dizer aqui para o pessoal agora, Machocoleta, a gente está liberando na comunidade Cardio Papers um e-book do primeiro dia do congresso, onde a gente coloca o resumo do NOAA, esse aqui que a gente acabou de conversar, do STEP, que é o estudo da semaglutida no paciente com IC-FEP e obesidade, e de 2 diretrizes. A gente vai discutir uma delas aqui hoje, que é a diretriz de diabetes e doença cardiovascular. Então você consegue esse resumão todo, totalmente gratuito, e-book top, ficou lindo o e-book, vai estar lá na comunidade, então você clica aí você lê o QR Code que vai estar aparecendo na tela, a gente vai pedir também para colocar aqui a descrição da comunidade, na descrição do vídeo, e você consegue entrar lá e acessar esse conteúdo. Mas, Chocoleta, das 5 diretrizes que foram lançadas, foram várias, né? A gente escolheu aqui uma, a gente vai discutir todas em detalhes, mas escolhemos aqui uma primeira para começar. Já que a gente falou de GLP-1, obesidade, etc., eu escolhi aqui a de diabetes e doença cardiovascular. E assim, a diretriz, ela não traz tantas novidades, né? A gente vai comentar algumas aqui, mas ela bate o martelo em vários pontos importantes que todo cardiologista, clínico, gente que está fazendo consultório tem que saber. Então, a diretriz foca muito em diabetes e doença cardiovascular, mas tanto o tratamento do paciente diabético que já tem doença cardiovascular, que interessa totalmente a gente, mas do paciente também diabético que ainda não desenvolveu a doença cardiovascular, mas que se você não tomar cuidado, vai terminar virando um cardiopata, né? Então, primeira coisa, Machocola, uma coisa que o pessoal fica em dúvida às vezes. Todo paciente diabético é considerado de alto risco cardiovascular. Eu aprendi esse mantra na minha época da residência de clínica, lá 2007, 2008. As coisas mudaram um pouco, né, de lá para cá. Diz aí, o que é que a diretriz fala em relação a isso? Isso é bem interessante, né? Eu dou aula lá na UFRN, eu sempre faço essa pergunta para os alunos e na maioria das vezes eles erram, né? Então, toda vez que estiver em medicina, todo, sempre, nunca é improvável que esteja errado, tá? Então, a população diabética, de modo geral, é de alto risco cardiovascular? Com certeza. Mas todo diabético é? Não, não é. O diabético pode ser de muito alto risco, ou seja, já tem um evento prévio, uma doença estabelecida. Perfeito.
de alto risco, risco moderado, e agora essa diretriz ainda colocou o baixo risco, diabético de baixo Raramente, né? risco. Quem sabe? Lembrar que as diretrizes brasileiras colocam moderado, Pra cima, alto né? e É, muito alto risco. Mas essa, isso. inclusive, colocou baixo risco, que Perfeito. até foi uma surpresa para mim. Então, a mensagem é: eu preciso reestratificar o risco no diabético. Perfeito. Todo diabético não tem o mesmo risco. Uhum. Existem diabéticos... Você, por exemplo, com diabetes recém-diagnosticado, uma glicada de 6,6. Que Tá? tava 6,1 ano Tava passado, né? 6,1 há Acabou de 6 diagnosticar meses, não mesmo, tem né? nenhuma outra comorbidade, tem um score de cálcio 0, você Sim. não tem alto risco. Aham, Tá longe disso. aham. Aí a dúvida se é moderado ou baixo são outros 500, acho que dá Certo. margem para discussão. Tá? Mas é interessante, então essa primeira mensagem da diretriz é que devo reestratificar o risco do Perfeito. paciente diabético. E aí ele sugere um score, né? Chamado Score 2 Diabetes, né? Que não vai dar pra gente aplicar no Brasil, ele é específico lá, né? Eu até baixei o aplicativo e a primeira coisa que ele pergunta no aplicativo é de onde é seu paciente? É da Alemanha, de Portugal? Ou seja, não tem Brasil no meio, é só da Europa, né? Mas fica aqui a mensagem. Segunda coisa que ele fala, é bem interessante na diretriz, Mastrocolo, é o foco em exercício físico. Ele até fala do estudo Luca Red, se eu não me engano, que mostrava que pacientes que faziam mudança de estilo de vida, perdiam peso, né, com dieta, exercício físico, etc., tinham benefícios a longo prazo e tal. E o fato é, apesar dele falar dos clássicos 150 minutos por semana de atividade moderada ou 75 minutos de atividade intensa, que toda diretriz fala, né, toda, o que ele fala é o seguinte, no final ele deixa muito claro, olha, cada passo conta. Se o paciente conseguir, se ele está andando 3.000 passos por dia, ele vai conseguir subir para 4.000, ajudou. Se ele consegue fazer 10 minutos de atividade física por dia que seja, ajudou. Então, feito melhor que perfeito. Ele melhorar alguma coisa é melhor do que ele ficar com os 150 minutos na cabeça e ver, no 150 eu não vou conseguir, então não vou nem começar, né? Então, esse é um ponto que ele bate muito e que eu acho que a gente peca muito nos consultórios. A gente dá aquela recomendação muito vaga de exercício. Não, vá lá fazer um exercício, dê uma caminhada no parque, acabou, né? O paciente fica sem nenhum ferramental para saber por onde começar, o que pode, o que não pode. Então, eu sempre falo muito de exercício, que eu acho que o médico domina muito pouco essa parte de exercício para ele mesmo e para orientar os pacientes, né? Fico alerta aqui para a comunidade médica. De meta glicêmica, Mastrocolo, a gente aprendeu também, época de residência de clínica, 7%. 7% para todo mundo, vamos que vamos e tal. E cada vez mais, de fato, controle glicêmico ali abaixo de 7% parece ser interessante. Mas tem um grupo ali que ele fala, olha, esse aqui você pode deixar mais quieto, vamos deixar ali abaixo de 8,5 tá de boa tal. Quando é que a gente consideraria deixar ali um controle mais permissivo para esses pacientes diabéticos? Eu acho que quando a gente fala tanto de meta de hemoglobina glicada, quanto de glicemia de jejum, falar que diabetes, o tratamento de diabetes mudou, né? O tratamento mudou era um tratamento glucocêntrico, baseado em glicose, em método, Perfeito. e hoje é um tratamento para reduzir desfecho. Uhum. Então a meta, claro que é importante, né? O controle reduzir o desfecho microvascular, no estudo DCCT, o KPDS, macrovascular a longo prazo, mas o mais importante é reduzir desfecho. Perfeito. Então a meta tem que ser individualizada. Uhum. E hoje, inclusive, se a gente tiver condição de fazer monitorização de glicemia intersticial contínua, Uhum. tá, e ter uma faixa terapêutica do que é uma meta isolada. Porque eu posso ter uma glicada de 7, o paciente fazendo hiperglicemia e hipoglicemia. Variando pra caramba, né? Então, o melhor é você ter controlado. Mas em quais pacientes que eu posso tolerar uma meta mais permissiva? Uhum. Principalmente, tá? A gente vai avaliar são vários dados que a gente leva em consideração, mas quem já tem complicação micro e macrovascular, principalmente complicação macrovascular, eu posso tolerar uma meta de 8, às vezes até 8,5. O que a gente vai levar em consideração? Expectativa de vida, Perfeito. risco de hipoglicemia, entendimento da doença, Uhum. comorbidades, né? Se já tem doença instalada ou não. Tem até um esquema bem interessante de INSUT, né? Que orienta um pouco em relação a isso. Perfeito. Tá? Então não Ou seja, peguei aquele paciente diabético, 78 anos, infartou, fracionalização de 30, ficou lá com o Dobuta na UTI, um tempão, confusão. Você não tá achando que esse paciente vai viver mais 1 ano e meio, 2 anos. Pô, você vai querer deixar uma glicada de 6,5 para esse paciente, né? Vai correr o risco razoável de hipoglicemia, provavelmente, né? Que aí piora ainda mais o meio de campo. E provavelmente ele não vai ter nem tempo de colher os benefícios, né, do controle glicêmico mais intensivo, né? E acho que isso é interessante, a hipoglicemia no cardiopata é mais deletéria do que uma hiperglicemia leve. Então, Com nesses certeza. pacientes mais frágeis, com expectativa de vida reduzida, abaixo de 8,5, 8 estaria Perfeito. bem razoável. Perfeito. Mas, Chocolate, se eu tivesse que pegar
uma coisa só dessa diretriz, que não é novidade, já tem alguns anos que a gente está falando isso, mas que a gente ainda vê que as pessoas não estão usando na prática. A gente vê uma taxa de prescrição dessas intervenções muito, muito, muito baixa em relação ao que deveria ser. Eu acho que seria esse daqui. Independentemente do controle glicêmico do paciente, independentemente da glicada estar 6,6, 7,2, 8, enfim. Se o paciente é diabético e ele tem doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, ele deve estar usando alguma das medicações novas que diminuem risco cardiovascular. Dá uma breve revisão rapidinho. Que medicações são essas que melhoraram tanto aí o desfecho desses pacientes? Então, quando a gente tem doença aterosclerótica, o medicamento que reduziu o desfecho de forma importante foram os agonistas do GLP-1. Tá? Então, a liraglutida, dulaglutida e semaglutida, principalmente. Não foram todos, né? Tem o exenatida e outros que não reduziram, mas esses sim tiveram redução importante, principalmente de infarto e de AVC. Então, Perfeito. um paciente com doença cardiovascular estabelecida sem IC, principalmente com infarto e AVC prévio, o agonista do receptor de GLP-1 seria um medicamento interessante. Nos pacientes com IC, aí não tem dúvida, né, já bem documentado em todo o espectro de IC, tanto ICFER, que o benefício é maior, quanto levemente reduzido ICFEP, a gente tem os ISGLT2, especialmente a dapagliflozina, né, e a empagliflozina. Tá, então são medicamentos muito importantes. E para você ver, né, Bachacola, como as coisas vão mudando, porque aí, né, isso daqui a diretriz saiu ontem, né? Aí hoje já saiu o STEP, que, opa, aqui também podemos ter um benefício, também podemos ter um benefício de ser aqui, inclusive, nesse grupo. Mas aí ele coloca, né, aí ele bota meio que tudo no mesmo pacote ali, doença cardiovascular e paciente diabético, ele bota como classe 1 as duas medicações, SGLT2 e agonista de receptor de GLP-1, inclusive podendo associar as duas, né, porque é benefício ali, tem trabalhos que mostram que o benefício se mantém na hora que você combina, né? São mecanismos diferentes. O pessoal fala muito isso, né? O benefício principal dos SGLT2 seria muito mais relacionado a desfechos de IC, enquanto que de GLP-1 seria muito mais desfechos de aterosclerose propriamente dito, né? AVC, infarto, como você falou. Então, essa mensagem aqui, tem que saber uma mensagem da diretriz inteira, Eduardo, é essa. Porque senão você pode dizer, eu estou com um paciente diabético, que infartou, comuníssimo isso na prática da gente, eu comecei metformina para ele, metformina e glicazida, alguma coisa do tipo, ele está com a glicada de 6,8, pronto, fiz a minha função, certo? A pressão está controlada, o LDL está controlado, o diabetes está controlado, resolvi a vida dele. Correto? Não, né? Seria a mesma coisa você dizer, o LDL está controlado, a pressão está controlada, não vou prescrever AS para esse paciente, não, porque ele está controlado já com as outras coisas, para que o AS? Deixa quieto. E a gente sabe que tem coisas que não são mensuráveis no sentido de, eu tenho que baixar o parâmetro XYZ para trazer benefício para o paciente, certo? Concorda que esse daqui é um resumo da ópera importante? O resumo da ópera o importante é reduzir desfecho e não reduzir o exame. A gente não trata o exame, né? A gente trata o paciente. Acho que os endocrinologistas demoraram um pouco, né, para entrar nessa linha. Não vai espinhar aqui os endocrinologistas, não, que a gente tem endocrinologia. Tô brincando, vai. A cardiologia já faz isso mais algum tempo, mas acho que agora tá bem claro, né? Claro que a glicemia é importante, a glicada. Lógico. Mas o mais importante é reduzir desfecho. Não, e até porque, né, o pessoal da endócrino, realmente, até 2015, eles não tinham armas para isso, né? Então eles tinham que focar muito realmente na parte de controle glicêmico, que era o que a gente tinha até então, né? Agora a gente tá em outra fase. Outro exemplo que a gente pode falar, né? Em hipertensão, a gente tem várias medicações que baixam pressão, mas não diminuem desfecho. Adianta, não adianta. O que eu quero não é diminuir hipertensão. Eu quero diminuir AVC, eu quero diminuir insuficiência cardíaca e assim por diante. Que é isso que importa para a vida do paciente. Já que a gente falou hipertensão, terminando aqui essa discussão da diretriz de diabetes, uma coisa relevante que ele fala, 80% dos pacientes diabéticos são hipertensos, né? A gente sabe que ao controlar a hipertensão do paciente diabético, ele tende a ter menos desfecho. Primeiro, quando tratar pressão acima de 140/90, né, isso com medicação, né, você sempre vai fazer mudança de estilo de vida e tal. Ele recomenda intraconduloterapia logo, nem ficar, né? Cada vez mais a gente fala, né, Machocola? Monoterapia em hipertensão é exceção. A maioria dos pacientes vai ser duloterapia de cara, não caia na inércia terapêutica. Depois a gente faz um podcast só sobre isso. E, via de regra, resumindo muito, meta de pressão abaixo de 130 nesses pacientes. Se for idoso pode ser mais permissivo, tá, mas abaixo de 130. Resumo da obra. Última coisa dessa diretriz, eu vou jogar a palavra para você. No paciente que tem diabetes e que tem nefropatia, definitivamente não é incomum. Ou o paciente tem um clírice abaixo de 60, ou tem uma proteinúria, né, mais relevante e tal.
A gente já tinha IECA há décadas, né? Eu brinco com o pessoal da NEF. Vocês, coitados, né? Ficar 30 anos só tinha IECA para prescrever para diminuir proteinúria, lesão renal e tal. De uns anos para cá apareceu, graças a Deus, as glifosinas, né? Creedence, DAPA-CKD, vários trials mostrando benefício. E agora, nessa diretriz entrou mais uma medicação nova aí. Que medicação foi essa, né? E o que é que a gente pode prever aí dela, pensando na diretriz, né? Então entrou uma medicação, eles consideraram como classe 1, finerenona, Certo. tá? Que é um antagonista seletivo do receptor do mineralocorticoide, não esteroidal. Ou seja, teria menos efeitos colaterais, ele seria seletivo e alguns estudos, né? A gente tem um estudo Fidelio e o Fígaro mostraram redução tanto de progressão da doença renal, de desfechos relacionados à doença renal, progressão ou complicações, Perfeito. quanto de redução de desfechos cardiovasculares. Então, além de prevenir a progressão, tá, eles reduzem desfechos cardiovasculares e no paciente com doença renal crônica do diabetes, né, como você falou, em amplo espectro ou com redução da taxa de filtração e ou, né, micro ou macroalbuminúria, ele mostrou um benefício, né, e aí tem análise conjunta, que é o Fidelity, que também comprovou aí a redução dos desfechos, então eu acho que cabe sim, né, essa nova recomendação, tá, então a tripla, né, associação dos pacientes com doença renal, principalmente quando tem proteinúria, de IECA e SGLT2 e um antagonista seletivo, que é a finerenona. Perfeito. O nome aí, não sei se pode falar o nome comercial ou não. Vamos falar o genérico mesmo, que fica mais tranquilo. Mas aí, Chocolate, acho que é importante, a gente estava discutindo hoje mais cedo, né? Pô, desde que a gente terminou cardiologia, né? Comecinho de 2011 para cá, o que é que mudou na cardiologia, aquela coisa toda. E uma coisa a gente pode dizer, como a gente tratava diabetes em 2011 e como a gente trata agora em 2023, aí foi uma baita mudança. Acho que a gente tem muito mais evidência hoje em dia de fato conseguir diminuir desfecho cardiovascular no paciente diabético, não só macro cardiovascular, parte renal e assim por diante, né? Então, eu acho que ao longo aí desses últimos 12 anos, que depois que a gente se especializou em cardiologia, acho que a gente teve muita novidade boa. E bom a gente ver que grande parte dessas medicações, como a gente já falou, estão extrapolando só, né? Não são mais só do endocrinologista ou do nefrologista, né? Estão aparecendo para o público geral e tem que saber tratar assim, porque não tem endocrinologista para dar conta dos diabetes todos que a gente tem no Brasil. Lembrando que a prevalência de diabetes vem subindo na população, né? Tem gente que acha que vai aumentar aí coisa de 16% a prevalência de diabetes aí nos próximos anos, né? Enfim, dados internacionais. Então, bem importante isso. Mas, Chocoleta, primeiro dia, então, acho que ficamos aqui com o grande highlight foi o STEP mesmo, né? Uso de agonista de GLP-1 em pacientes com ICFEP e obesidade, trazendo melhora de qualidade de vida para o paciente. Mais uma peça do quebra-cabeça aí da ICFEP, lembrando que ICFEP é o mundo, né? Tem tanto a senhorinha de 70 anos, obesa e com FA, quanto o paciente com amiloidose cardíaca, né, que não tem nada a ver um paciente com o outro, né? Então é sempre difícil a gente conseguir separar ali as coisas, mas aqui para essa população de obesidade, muito parecida com o do STEP, eu acho que a gente tem aí uma peça a mais do quebra-cabeça para montar a imagem, né? Eu acho que esse comentário é importante. ICFEP é um mundo mesmo, são várias doenças diferentes com uma manifestação clínica aí, então é importante estabelecer o fenótipo e tentar identificar uma etiologia específica. Não há dúvida, né, que a grande novidade as grandes novidades no tratamento diabético foram os medicamentos que reduzem desfecho. Perfeito. E o marco, como você falou, foi em Parreg em 2015. Com certeza. Tá? Então, lembro quando saiu. Lembro. É uma grande coisa. Então, acho que hoje foi realmente bem proveitoso. Show. Tá? Mas, Chocoleta, lembrando, esse é o primeiro dia só. Tem muito trabalho. Eu acho que hoje, na verdade, era o que tinha menos quantidade de trabalho. Para os próximos dias a gente tem coisa aí de 5, 6, 7 trabalhos por dia para cobrir. Então, segura aí quem está acompanhando. Vamos ter que ser mais sucinto também. Hoje a gente se empolgou aqui que esse primeiro trabalho foi top. Então, você que está acompanhando aqui, primeiro, hoje é sexta-feira, então sábado, domingo, segunda, a gente tem muita coisa para cobrir com vocês. A gente vai gravar vários podcasts pormenorizando cada diretriz dessa. A gente discutiu agora 10 minutinhos dessa de diabetes. Vamos ampliar aqui, cada pontozinho desse a gente vai aumentar. E não esquece, tem o QR Code aí na tela. Você consegue entrar na comunidade Cardiopapers e lá você consegue discutir com os nossos especialistas, seus casos aí do dia a dia. Estou em dúvida nesse eletro, estou em dúvida do que é que eu faço com esse paciente com obesidade, diabetes, IC e tal. Coloca lá que a gente vai te ajudar. E estamos disponibilizando lá o e-book com resumão do primeiro dia do congresso para você conseguir ver rapidinho lá. Ficou top o design. O
que é que aconteceu de mais importante em poucas linhas? É isso. Até amanhã.